Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos estudar o circuito retificador de meia onda. Portanto, os objetivos da aula serão os seguintes. Um estudo aí de transformadores, que vocês já viram alguma coisa com o professor Diego, né? Introdução aos circuitos retificadores, efetivamente. Topologia do retificador de meia onda. Definição das formas de onda para esta topologia. E, por fim, fórmula para o valor médio de tensão e outras formulinhas aí relativas ao circuito. Muito bem, então os transformadores, né, uma revisão aí, né, do que vocês já estudaram anteriormente. Eu vou passar aqui a parte do circuito magnético e a simbologia para o circuito elétrico. Então o circuito magnético é basicamente o seguinte: nós temos uma fonte de tensão alternada, essa fonte de tensão injeta uma corrente, daí tem uma regrinha chamada de regra da mão direita, que é os dedos envolvem aqui, fazendo o percurso dessa bobina, tá? Então, envolvendo os 4 dedos, né, da mão direita, e o polegar para cima, nós temos a direção do fluxo magnético, tá? Então, o fluxo magnético, esse carinha aqui, que ele vai estar girando dentro do material ferromagnético. Aqui nós temos N1, que é o número de voltas que tem esse fio, e N2, que é o número de voltas que tem esse fio aqui do lado direito. Quando esse campo magnético gerado pela tensão e corrente elétrica do primário se concatena com a bobina 2, com o N2, surge uma tensão induzida. Quando se coloca uma carga, tem-se uma corrente circulando. Então, a simbologia esquemática do transformador é essa daqui. Quando nós aplicamos uma tensão no primário, surge por indução magnética, né, através desse fluxo magnético aqui, surge uma tensão no secundário. O princípio de funcionamento básico é esse. Então aqui nós temos a topologia, né, do transformador, tensão do primário, tensão do secundário. Ao aplicarmos uma carga na saída, né, no que seria o secundário, ou o V2 do circuito, surgem duas correntes. Tá? Então nós temos a corrente I1, que vai gerar uma potência a ser transferida do primário para o secundário, e a carga vai consumir uma corrente I2, e portanto, I2 vezes V2 também vai ter uma certa potência. Tá? Em termos práticos, a potência aqui de saída ela é um pouco menor que a potência de entrada, porque o transformador tem algumas perdas. Mas nessa análise inicial do circuito, nós iremos desprezar essas perdas para tornar a análise aí um pouco mais simples. Então, desprezando essas perdas, nós temos que a potência de primário seria igual à potência de secundário. P1 igual a P2. Então, V1 vezes I1, que é a fórmula da potência, igual a V2 vezes I2. Só que se eu levar em consideração que o primário tem N1 espiras, tá? E o secundário tem N2 espiras, nós temos o chamado relação de transformação. E essa relação de transformação é N1 dividido por N2, que é igual a V1 dividido por V2 e I2 dividido por I1, que resulta numa constante. Tá? Essa constante é a relação de transformação. Tá certo? Se a gente multiplicar em cruz, né, ignorando esse termo aqui, teríamos V1 vezes I1, que seria o primeiro termo, e V2 vezes I2, que seria o segundo termo. Então, essa conservação aqui de potência, né, P1 igual a P2, também é válida nessa formulinha, para um transformador de relação de transformação unitária. Tá? Quando N1 for igual a N2, V1 seria igual a V2 e, portanto, nós teríamos aí P1 igual a P2. Mas adotamos esse tipo de análise aqui para os circuitos retificadores, porque daí as perdas do transformador não impactam tanto, né, na análise de retificadores. Então, definindo aí o que seria um circuito retificador, nós temos que os circuitos retificadores são utilizados para converter a tensão alternada em tensão contínua. São utilizados em fontes de alimentação e em driver de acionamento de equipamentos de corrente contínua. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né? O primeiro exemplo aí é a fonte. Nós temos esse tipo de fonte que é utilizada para várias coisas, né? Por exemplo, carregar celular, carregar equipamentos aí portáteis, né, eletrônicos. Nós temos aqui também
uma outra fonte, isso daqui é fonte de notebook, né? Conhecida. Temos aquelas clássicas fontes de PC também. Tá? Então, para cada um destes circuitos, desses 3 tipos aqui de circuito, na realidade nós temos um retificador específico. Muito provavelmente não é o retificador que a gente vai utilizar hoje, tá? Porque o estudo do retificador de meia onda ele é mais simples, mas também ele é o menos eficaz. Mas a aplicação desse circuito retificador está associada a esses 3 tipos de equipamento. Tá? Muito bem, então aqui nós temos a topologia do retificador de meia onda. E nessa topologia eu fiz aí a descrição, etapa por etapa. Então nós temos a primeira etapa, a alimentação do circuito, que é a rede elétrica, né, os 127 volts, eficazes, 60 Hz. Então é uma tomada monofásica aí que a gente tem disponível no laboratório, tá? Em casa também temos esse tipo de energia aqui. Na sequência nós temos o transformador rebaixador. Por quê? Porque está vendo que o primário ele tem mais voltas que o secundário? Então a tensão do primário é maior que a do secundário, ou seja, o secundário a gente vai trabalhar sempre com, por exemplo, né, 12 volts, 18 volts, 24 volts, certo? Tensão alternada também, que seria o secundário ou V2 do transformador, cujo primário ou V1 será 127 volts eficazes em 60 Hz. A frequência aqui no secundário também é 60 Hz. Tá? Na sequência, temos o diodo retificador, que vai converter tensão alternada para tensão de corrente contínua. E aqui na saída nós temos um RL, vem do inglês, né, Resistance Load, né, seria uma resistência de carga. Então é a carga de saída do nosso retificador, que consome também um IL. Certo? Se eu tenho IL e RL, nós temos uma tensão contínua. Mas repare bem, nesse momento a tensão ela é contínua, porém pulsante. Né? Ela tem polo positivo e negativo, fixo. Né? Mas o que acontece? Sempre que eu tenho positivo, positivo não quer dizer que eu tenho um sinal constante. É um sinal positivo com relação ao negativo, mas que ele é pulsante ainda. Iremos ver no próximo slide o porquê. Então, tendo em vista o circuito retificador, podemos agora sim analisar as formas de onda. Né? Então, temos lá uma tensão eficaz. Se eu multiplicar esse valor por raiz de 2, nós temos o valor máximo. Tá? Ou o valor de pico, ou ainda amplitude, para sinais sinoidais simétricos. Né? Então, nós temos aqui raiz de 2, V eficaz, é o valor máximo da onda, e aqui seria menos raiz de 2, V eficaz. Então, nós temos positivo e negativo. Um ciclo seria um positivo e negativo, que é 2π. 2 ciclos eu tenho que somar mais 2π, né? Então, de 2π a 4π, 4π menos 2π equivale a 2π, né? Então, nós temos 2 ciclos. Tá? Aqui nós temos a forma de onda do VL. Quem que é o VL? É a tensão da carga. Que carga? RL. Beleza? Então, raiz de 2 vezes o valor máximo, né? Aliás, raiz de 2 vezes o valor eficaz é o que nós teríamos aqui na carga como valor de pico. Aproximadamente, né? Desprezando também a queda do diodo. Quando a gente for levantar a formulinha do valor médio da tensão de saída, nós iremos considerar essa queda de tensão aqui. Tá? Então, nós temos o pulso positivo, por quê? Positivo no anodo, negativo no catodo, diodo conduz. Né? Mas quando a tensão do secundário, aqui o V2 do transformador, fica negativa, eu tenho negativo no anodo e positivo no catodo. Diodo bloqueia, ele se torna uma chave aberta. Se ele se torna uma chave aberta, não passa energia para a carga. Então a carga fica em 0. Depois, o sinal se torna positivo de novo. Então positivo no anodo, diodo conduz, o sinal positivo vai para a carga. Se tornou negativo, diodo é um aberto, aberto não passa energia para a carga, então bloqueia a tensão da fonte e fica em 0. Beleza, turma? Aqui embaixo nós temos o gráfico que seria o espelho da tensão. Por quê? A tensão ela vai ter uma amplitude maior do que a corrente.
Só que como nós temos uma carga resistiva, a corrente ela vai ter o mesmo comportamento em termos de forma de onda que a tensão, porém com amplitude reduzida em R vezes. Tá? Então nós temos raiz de 2 vezes V, que seria o valor máximo, né, na carga. Raiz de 2 vezes V dividido por R é o valor da corrente máxima. Tá? Então a forma de onda é a mesma, apenas dividindo aí por R, porque tensão sobre resistência corrente, lei de Ohm. E aqui nós temos a forma de onda no diodo. Então quando ele conduz, aqui nós temos o gráfico em zero, mas é em torno daquele 0,7, que é a queda direta no diodo. Tá? Então aqui nós teríamos algo próximo a 0,7, o restante da tensão estaria na carga. Por isso que a tensão da carga ela não é exatamente o valor de pico da fonte. Por quê? Porque o diodo segura em torno de 0,7. O remanescente vai para a carga, tá? Que é um bom percentual ainda, né, da tensão da fonte. E quando o diodo está em bloqueio, o que acontece? Ele bloqueia toda a tensão negativa da fonte. Então ele bloqueia menos raiz de 2V, que seria esse valor aqui, ó. Todo o semiciclo da fonte, da saída ali do transformador, aliás, vai estar no diodo. Tá? Toda a tensão negativa é esse diodo aqui que vai segurar. Em termos de forma de onda, é isso que a gente tem. Agora, analisando aí uma característica do circuito, vamos lá. Como a forma de onda na carga não é mais senoidal, né? Não é mais senoidal por quê? Porque é um positivo, mas não tem negativo. Né? Então, ela é contínua pulsante, positivo, zero, positivo, zero. Embora a frequência seja a mesma, por quê? Porque o período que nós temos aqui, ó, do início do positivo até o final do negativo, é o mesmo período que a gente vai ter aqui. Início do positivo ao final do que seria nível zero. Né? Então a frequência é a mesma. Seu valor médio, né, o valor médio da tensão na carga, deixa de ser nulo. Então existendo aí um valor específico de tensão média. Por que existe um valor de tensão média agora? Porque antes nós tínhamos área positiva e área negativa. Áreas iguais, se eu tenho mais 100 aqui, tenho menos 100. Então, o valor médio no período, de 0 a 2π, dá 0. Aqui não. Aqui eu tenho o valor máximo, né? Supondo seria mais 100, só que eu não tenho menos 100. Então, eu tiraria a média daqui. Tá? Daí tem uma formulinha que vai especificar para nós quanto que vai ser esse valor médio de tensão. Tá? Esta formulinha vai vir no próximo slide. Então, ainda em cima da topologia, nós temos aqui ó, a primeira forma. O valor máximo é a raiz de 2 vezes o valor RMS, que é um valor RMS, é o valor eficaz. Só que no circuito nós analisamos sempre no secundário. Tá? Então, primário é 127, secundário é quanto? 12, ou 15, 18, 24, algum outro nível de tensão. Tá? Daí o valor médio, ó, que eu citei anteriormente, vai ser o quê? Vai ser o valor máximo, calculado aqui em cima, com base no valor RMS do transformador, menos VD. Quem é o VD mesmo? Queda no diodo. Se for um diodo de silício, é 0,7. Tudo isso dividido por π. Esse é o valor da tensão média. E a corrente na carga, valor médio da tensão dividido por resistência. Muito bem, parte de projeto nós temos que levar em consideração algumas características. Então, o transformador, seu nível de tensão, né, ou a tensão nominal do transformador, deve ser igual à tensão de alimentação da rede. Então, se eu tenho um transformador 127 para 12, eu devo conectar na rede 127. Se eu tenho um transformador 220 para 12, eu devo conectar na tensão 220. Professor, mas eu tenho o transformador 220 e vou conectar no 127. Você não está fazendo essa ligação de forma correta. Então, a tensão de saída não vai ser 12, vai ser abaixo. Tá? Professor, eu tenho um transformador 127 e vou ligar no 220. Vai pegar fogo. Então, não faça isso. Muito bem. No próximo caso, nós temos aqui a questão da potência. Então, a potência do transformador ela deve ser maior ou igual à potência do retificador. Para prevenção, aí, eu recomendo que seja sempre maior, tá? Porque daí o transformador não trabalha sobrecarregado. E a mesma questão para a corrente.
A corrente do transformador ela é algo importante, por quê? Porque o transformador ele tem uma certa seção dos condutores. Então, se os condutores eles estão trafegando aí cargas muito superiores ao que foi dimensionado para eles, eles vão sobreaquecer, pode inclusive romper, tá, o fio, ou ainda fechar curto-circuito, porque eles têm um isolante entre eles, os condutores, né, que resiste até uma certa temperatura. Agora, se eu tiver uma sobrecarga muito grande, ou seja, se a corrente do transformador for menor, aliás, a corrente do circuito for maior que a corrente do transformador, esse condutor pode perder o isolante dele, fechando o curto-circuito no transformador e danificando, portanto, o elemento. Tá? Então, para que isso não ocorra, o transformador deve ser dimensionado em função dessas características aqui, para tensão, corrente e potência. Falando agora do diodo retificador, nós temos a característica de tensão de ruptura, né, que seria o V-break. O V-break ele deve ser maior que a tensão máxima do secundário, tá? Porque é a parte do transformador que vai alimentar o circuito, o retificador. Então, o V2, né, o V2 máximo, ele deve ser menor que a tensão de break, ou a tensão de break do diodo deve ser maior que a tensão máxima do secundário. Assim como essa corrente direta de condução máxima, né? Então, eu tenho uma corrente lá máxima, que eu inclusive demonstrei no datasheet, né, da família 1N. E essa corrente máxima de condução ela deve ser maior que a corrente da carga. Óbvio, se eu colocar uma carga aqui que processa 5 amperes em um diodo que suporta apenas 2, por exemplo, esse diodo não vai aguentar, né? Ele vai fundir, vai aí ter um dano. Então ele vai parar de funcionar de forma correta, vai parar de chavear o circuito. Muito bem, então aqui eu passo um exemplo de cálculo, tá? Um circuitinho aí, alimentação no primário do transformador, 127 volts, saída do secundário, 12 volts RMS, e uma carga resistiva de 10 ohms. Nesse caso, ao conectar a carga, conforme eu já demonstrei anteriormente, surge uma corrente, né, do secundário em função de uma corrente de primário. Inicialmente, para o transformador ideal, se eu não tenho carga aqui na saída, não tem corrente no primário, porque não está tendo processamento de potência. Assim que eu injeto uma corrente no primário, eu tenho a resposta do secundário, que é uma corrente 2, porque uma carga RL já está conectada no circuito. E se eu tenho tensão e tenho carga, surge, obviamente, por lei de Ohm, uma corrente. Lei de Ohm é sempre utilizada, tá? Então, aqui, determinando os parâmetros principais, primeira formulinha que nós vimos é o valor máximo, né? Como o valor máximo que alimenta o retificador é o secundário de um transformador, eu pego raiz de 2 vezes 12 e chego aí no valor máximo de 16,97 volts. Agora o valor médio da tensão na carga RL é o valor máximo menos 0,7, considerando aí diodos convencionais de silício, dividido por π. Então é a mesma coisa que tem aqui 16,27 por π, que equivale a 5,18 volts, tá, de tensão média. Por fim, em termos de cálculo aqui, né, do circuito, temos a corrente, lei de Ohm pura, tensão dividida por resistência, a corrente. A tensão média é 5,18, resistência 10 ohms. Isso equivale a 0,518 amperes, né, próximo aí a meio ampere, e 581 miliamperes. Então, andando aqui, né, da esquerda para a direita, 1, 2, 3 casas. 581 mili. Muito bem, com esses parâmetros, eu posso agora dimensionar o diodo. Então, no retificador, nós temos que a tensão de break do diodo deve ser acima de 16,97, que é a tensão máxima do circuito, né, do secundário do transformador, que alimenta o circuito. Ó, o secundário está onde? No diodo. Então, ele tem que suportar 16,97 volts. E nós temos também a corrente a ser processada, que é de meio ampere, né, aproximadamente, 0,5 aqui. Então, nós temos que parar para pensar, ou observando naquela tabela que eu passei anteriormente, na aula de diodos, qual
quais daquelas, né, opções que nós tínhamos na tabela se encaixa esse circuito. Tá? Se vocês voltarem naquela aula e observarem, tem um diodo ali, que é o primeiro da tabela, que ele suporta 50 volts e processa 1 ampere. 50 é maior que 16,97 volts e 1 é maior que 0,518 amperes. Tá? Portanto, o diodo selecionado aqui nesse exemplo seria um N4001. Tá? Se eu conectar esse diodo no circuito, para alimentar esta carga de 10 ohms, com uma tensão média de 5,18 volts e uma tensão de pico de aproximadamente 17 volts, não teremos nenhum problema aí. Tá certo, turma? Então é isso aí, a explicação de retificadores, transformador. Essa aula tem bastante conceito. O transformador vocês já tinham estudado um pouco antes com o professor Diego. Eu passei aqui mais uma visão, né? Uma visão a mais aí para vocês terem sobre o equipamento que é utilizado em fontes. E nesse momento estudamos aí a primeira topologia, né, de retificador, que é o tipo de circuito utilizado para a criação de fontes de qualquer nível de tensão, tá? Então você tem uma fonte de 5 volts, 12, 24, 100, 200, 240 volts, entendeu? De corrente contínua. Eu sempre vou ter esse circuito retificador associado. A única diferença vai ser o tamanho e a capacidade dos componentes. Então o componente que eu vou utilizar numa fonte de 5 volts não vai ser o mesmo que eu vou utilizar numa fonte de 240 volts corrente contínua, por exemplo. Certo? Esse é um componente maior, que suporta mais potência, né? Consegue bloquear maior nível de tensão, processa mais corrente também. Então o que muda de fato são os componentes, né? Mas o conceito em si, ele é o mesmo para qualquer tipo de conversor AC/DC, né? Alternate current para DC current, corrente alternada para corrente contínua. Então nós temos aí a primeira aula de retificadores. Nas próximas aulas teremos aí o prosseguimento, né, desse estudo. Hoje tem uma lista de exercícios, né? Na aula passada eu não passei lista de exercícios para vocês, mas hoje eu vou deixar uma lista de exercício liberada. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu estarei disponível no chat durante a aula, como sempre. E se necessário, abro uma videochamada aí no final da aula. Videochamada eu sempre abro quando alguém pede, né? Então eu fico disponível. Algumas vezes eu abro no finalzinho da aula também. Quem quiser lá ingressa para comentar alguma coisa, porque pelo que eu percebo vocês estão conseguindo desenvolver bem as atividades, entregar com bom aproveitamento. Então eu vejo que tá bacana essa metodologia, vocês estão conseguindo ter um bom aproveitamento aí do curso, tá certo? Bem, para não me estender muito aqui, eu agradeço aí a atenção de todos, desejo bons estudos, um bom fim de semana, né, posteriormente à aula, e é isso aí, até!